Aô, Butina, tudo beleza, meus amigos? Para aqueles que estão trabalhando no agro e estão acompanhando a gente, hoje é um dia especial. Nós vamos ter uma aula diferenciada para quem quer se tornar um monstro na área comercial. Bora para a aula! Moçada, comece com a botina direita para se destacar na área comercial. A gente vai ter informações e conteúdos muito interessantes aqui, então eu sugiro que você pegue papel e caneta justamente para estar anotando e levar para o seu dia a dia, no agro, informações que vão mudar a sua vida. Vamos lá! Esse primeiro momento a gente vai falar sobre estratégias para você fazer uma boa visita inicial, um primeiro contato com clientes ou com revendas, com parceiros comerciais, enfim. É uma estratégia para você iniciar uma conversa, iniciar um relacionamento com profissionais, com clientes e com liderados. Os nossos objetivos. Nós queremos passar para você uma informação de como se preparar, então uma informação pontual, o que você precisa fazer para estar pronto para esse momento. Também é interessante trazer coisas de fora do agro em relação ao que você deve saber. É lógico, a gente não vai conseguir cobrir tudo o que a gente deve saber, porque são muitas informações, mas eu vou dar aqui um panorama de algo interessante e diferenciado, que é bom você saber para poder estar fazendo esse tipo de ação. Na sequência, a gente vai falar sobre uma estratégia de quebra-gelo. A estratégia para você realmente chegar e começar a se conectar de forma muito interessante, muito rápida, criar o famoso rapport com o seu cliente ou com quem você quer se relacionar. E também, no final, a gente vai falar um pouco do que é preciso para driblar a ansiedade, que é tão comum em quem está começando. Porque realmente, esse momento é um momento que para alguns pode andar um pouco natural. E isso é um ponto de atenção, porque se para você está muito natural, você tiver muita vontade, cuidado. Você pode estar deixando de se preocupar em melhorar. Isso não é bom para a sua carreira. Por outro lado, tem pessoas que ficam muito nervosas, muito ansiosas. E para essas, tem muita informação interessante. E para essas a gente tem muita informação interessante. Logo, você vai conseguir realmente driblar a ansiedade. Como se preparar? Você já parou para pensar como se preparar para uma primeira visita? Como você pode fazer para trazer atitudes, ações, pontos importantes que vão te diferenciar no negócio e que vão realmente te trazer para o jogo de uma forma que você possa ver ele com mais calma, que você possa iniciar, mesmo por pontos que parecem ser óbvios, mas o óbvio deve ser dito. Então, primeira questão importante aqui, levante informações prévias sobre o cliente, sobre a região e sobre os desafios da safra. O que eu quero dizer com isso? O que é importante você entender aqui? Toda safra tem desafios específicos. E como você está chegando agora, é muito fácil de você não ter uma leitura total do que está acontecendo. E é legal você conversar com os colegas, os profissionais que já estão há mais tempo na área, seu gestor, ou mesmo quando você estiver indo fazer uma entrevista ou fazer algum tipo de interação, que é a sua primeira interação, você fazer realmente uma visão geral do quadro. Você tentar observar tudo que tem na sua volta, todas as informações que podem ser importantes para te diferenciar e trazer elas para a sua mente, para o seu raciocínio, para ter realmente repertório. Esse ponto ele é interessante porque algumas pessoas não se preocupam com isso e vão totalmente despreparadas para uma conversa inicial. E aí você fica muito raso, você fica muito aberto e exposto a causar uma impressão ruim, uma impressão inicial que não te favorece. Nesse sentido, é muito importante você olhar para outra pessoa e entender com quem eu vou conversar. Quem é essa pessoa? Existem pontos em comum, eu conheço outras pessoas que podem me ajudar com informações para trazer um diferencial para a minha primeira conversa, para esse meu primeiro contato. Faça esse tipo de pesquisa. Busque informações que realmente te tragam um cenário para você estar mais preparado para a sua fala. Outro ponto importante, anote essas informações. É bom que você tenha elas ou em uma agenda ou no seu celular. Lembra que aqui você não está mais no ambiente acadêmico que você vai fazer uma prova sem uma consulta. Nesse caso, é importante que você tenha um lembrete, tenha pontos de apoio. Esses pontos de apoio podem te salvar num momento crítico. De repente você está querendo lembrar de um detalhe que você anotou, que você estudou sobre aquele cliente e não está vindo na mente.
Isso pode te trazer mais nervosismo, pode te deixar um pouco travado. E o que você não quer nesse momento é ficar travado. Então, nesse ponto, nesse momento da sua vida, a cola, entre aspas, é permitida. Porque aqui justamente você vai trazer lembretes, você vai trazer anotações, você vai trazer pontos de apoio que vão te lembrar de detalhes ou de frases, de histórias que você quer contar. E aí, falando sobre histórias, é muito importante você desenvolver e memorizar histórias sobre o mercado, sobre produtos, sobre pessoas conhecidas. E o que eu quero dizer com isso? Significa que é bom que você, além de aprender sobre técnicas de oratória, técnicas de persuasão, de vendas, de negociação, você construa histórias pensando que o storytelling, né, a arte de contar histórias, é algo importante para o ser humano. Se você aprende a contar uma história de um determinado produto ou de um acontecimento do mercado, dificilmente você vai esquecer de toda a história. E em uma conversa com o cliente, você consegue trazer isso à tona. Mesmo que você esqueça algum detalhe, o contexto geral está ali. E é importante que você faça a história, ou que você pelo menos memorize uma história que você está ouvindo de uma outra pessoa. Esse é um ponto crucial, porque você vai ouvir muitas histórias. Vão ter momentos que você vai estar sentado numa mesa, uma pessoa mais experiente que você vai estar contando uma história, e de repente você simplesmente, por inexperiência, vai estar ali como espectador passivo. E isso é ruim. O interessante é que você escute a história como se ela fosse um filme ou algo que você vai replicar e traga para a sua vida essa história para ser contada mais para frente. Então, busque desenvolver um repertório de histórias para você. Quarto ponto, esteja descansado, alerta, com energia alta. É importante dizer isso porque é normal de você de repente estar vindo de uma festa, ou não foi um dia legal, você está um pouco resfriado, enfim, alguma coisa aconteceu na sua vida. Mas para uma visita importante, para uma entrevista de trabalho, você vai conhecer o gestor de uma revenda, de uma cooperativa que é um potencial contratante, ou você vai realmente no seu primeiro cliente, numa consultoria externa que se você conseguir criar uma relação com ele, ele vai te ajudar a abrir portas com clientes finais. Enfim, esses momentos importantes da sua vida, eles têm que ter um peso diferenciado. E é por isso que você tem que ter a atenção, o cuidado de estar inteiro ali. A sua imagem vai ser apresentada. É um primeiro contato. Então, tá com um sorriso no rosto, tá com uma leitura e com uma expressão facial, uma conversa, uma exposição de gestos que demonstrem que você é uma pessoa que tem vontade, tem garra, vai fazer toda a diferença naquela primeira impressão, naquele primeiro contato para te diferenciar de possíveis concorrentes, ou mesmo que seja para você trazer para o jogo o seu estilo, o seu jeitão. E eu estou dizendo assim, apesar de que existem pessoas mais extrovertidas, mais introvertidas, com mais energia, com um pouco menos de energia, é o seu jeitão mesmo, mas na melhor condição de energia possível. Que aí eu faço um ponto de atenção. Se você é uma pessoa muito enérgica, talvez o seu ponto seja controlar a energia para deixar outra pessoa falar também, para ter esse equilíbrio de como lidar com a situação. E para quem é mais contido, quem é mais tímido, se solte, tenta trazer o melhor para você. E nesse ponto, essa atenção com energia, com um sorriso no rosto, com alegria para começar a trabalhar é importante. E o último ponto de como se preparar, conheça a pessoa, conheça além do network. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala dentro da formação Butina Business, dentro do conteúdo do Butina Business como um todo, quando a gente expressa essa frase, conheça as pessoas, existem dois pontos, existe uma bifurcação aqui. Você conhecer pessoas por ter um grande network, então ter uma rede de contatos, ter uma rede de amigos, influenciadores, pessoas que validam o seu trabalho, isso é fundamental. Mas além disso, o que significa ir além disso? Significa você entender de pessoas, entender de temperamentos. E é lógico, entender de temperamentos não significa que você vai fazer um estudo de psicologia, a gente não quer ir tão a fundo. Não é algo do tipo, nossa, eu vou ter que entender a fundo quantos mil tipos de pessoas existem. Não é isso. Mas se você parar para buscar uma teoria, buscar um conteúdo diferenciado, existem 4 temperamentos básicos
que são descritos na literatura de forma diferente. Existe uma descrição mais antiga, lá da Grécia Antiga, existe uma descrição atualizada, que é o DISC, e existe o nosso conteúdo que a gente trouxe e deu uma mixada para o agro, justamente para facilitar a sua memória, que é a linha de trabalho de temperamentos que a gente trouxe para a formação Butina Business. E o que são os temperamentos? Bom, a partir do ponto que a gente falou aqui sobre como se preparar, vamos trazer essa segunda parte, que é o que deve ser compreendido, o que você deve saber para poder fazer uma boa primeira impressão, para fazer uma boa primeira visita. E esse ponto que eu trouxe aqui é realmente relacionado aos temperamentos humanos. E os temperamentos, para explicar um pouco para vocês, são 4. E eles são divididos em um quadrante que no começo, quando a gente vai olhar para o primeiro ponto, para entender o que significa isso, na literatura você vai ver uma coisa que está descrita como tensão de ritmo, que é justamente essa velocidade, entre aspas, essa forma de atuação no mundo, que ela é particular. E um detalhe aqui que eu vou colocar é que ela é um degradê. Então é interessante que a gente vai perceber de onde vem tantos tipos de personalidade diferente. Porque o temperamento é uma base. É como se fosse a fundação de uma casa. O temperamento é a fundação teórica, né, que o ser humano gosta de pôr as coisas em caixinha, gosta de explicar as coisas. Então nós montamos um contexto, montamos um conteúdo que mostra uma base para a preparação uma base para a preparação dos perfis de personalidade. E essa base, ela está linkada em a pessoa ser mais extrovertida ou mais introvertida, que basicamente, vamos pegar os extremos, uma pessoa super extrovertida é uma pessoa que a gente consegue visualizar, uma pessoa que fala muito, gesticula muito, é muito aberta, ela é muito para frente. E uma pessoa super introvertida é uma pessoa muito fechada, muito no mundo dela, ela fala pouco, ela pensa muito, ela tem uma dificuldade maior, ou pelo menos, talvez não seja o termo dificuldade, porque então extrovertido tem dificuldade para ficar calado, mas é o estilo da pessoa, é uma pessoa que ela fala menos, ela pensa muito mais, ela digere muito mais na cabeça dela o que o mundo está entregando para ela como informação. Então essa é a primeira base do nosso quadrante, essa primeira linha divisória, que cria um degradê entre pessoas introvertidas e extrovertidas, né? Continuando, nós temos um outro direcionador, que forma os 4 quadrantes, que são tensões de prioridade. O que significa essas tensões de prioridade? São as prioridades que as pessoas colocam no jogo. E basicamente elas são tidas como tarefas e pessoas. O que significa isso? Basicamente tarefas são o desenho para aquele tipo de comportamento de pessoas que estão buscando muito entregar uma agenda, entregar um resultado, elas são muito ordeiras, muito organizadas. Essa é a prioridade delas. E no outro lado, a gente tem o temperamento de profissionais ou de pessoas que estão ligadas mais ao ser humano mesmo, ao contato, ao tato, à presença, a estar junto. São realmente tipos de temperamento que entregam mais o relacionamento pessoal. E aqui eu estou tomando cuidado com as palavras, até porque eu não sou especialista disso, mas a gente busca estudar muito isso daqui porque faz todo sentido no futuro, para conectar com negociação e vendas, para negociar com tipos de perfis diferentes, né, com temperamentos diferentes, para você poder entender como se expressar, entendendo a você mesmo, quem é você nesse jogo, nesse tabuleiro, vamos dizer, dos temperamentos. E não se fala de emoções aqui. Por quê? Porque tudo gira em torno de emoções. O ser humano é um ser emocional. E ele justifica suas emoções com base em razão. Mas lógico, a gente vai perceber logo, descrevendo os 4 quadrantes, que alguns têm tendência de levar um tipo de raciocínio mais para o lado mental mesmo, mais para o lado de racionalizar o que está fazendo, e outros são muito emocionais, mais emotivos. E isso é diferente de falar de tarefas e pessoas, você vai perceber isso logo. Por isso que a gente não fala em relação a tensões de prioridade como emoção e a pessoa que é mais emotiva e menos emotiva. Jogando aí logo para o que são esses temperamentos e onde a gente está. Vamos começar com o primeiro quadrante aqui, para dar exemplos para vocês. O primeiro quadrante, quando a gente vai lá para a Grécia Antiga, o pessoal chamava de colérico.
E é interessante ver a palavra cólera. Eles colocavam como fogo, o perfil era o perfil de fogo. O pessoal da Grécia Antiga adora colocar elementos, então você começa a fazer uma visualização. É legal porque você faz um tipo de cenário que junta o elemento para criar uma memória daquele tipo de personalidade, que é o colérico, é cólera. E para o DISC, que é o modelo mais moderno de análise de temperamentos, é uma pessoa de decisão. Como que a gente chama ele no Botina Business? Nós trouxemos um nome interessante, que é um nome duplo, cavalo inteiro. E todo mundo conhece o que é um cavalo inteiro, é um animal de muita energia, muita força, muita potência. E realmente, essas pessoas são pessoas muito enérgicas, mas também impulsivas. Elas tendem a ser assertivas, dominadoras e de personalidade muito forte. Eu tenho certeza que você conhece pessoas coléricas. E é interessante porque a gente vai conversar aqui sobre os temperamentos e uns temperamentos se dão melhores com outros, uns repelem um pouco os outros, e mesmo os que se repelem, se eles se conhecerem em momentos interessantes e tiveram uma boa primeira impressão, eles entendem que tem um certo choque no relacionamento com aquela pessoa, mas se dão muito bem com ela, gostam dela. São pessoas que realmente trazem um diferencial para a sua vida. E eu tenho isso também na minha vida, com pessoas muito próximas. Meus avós, eles cada um estão em um quadrante, um temperamento. São pessoas que eu amei muito, eles não estão mais aqui com a gente. E que realmente me mostraram hoje, quando eu estudo isso, o diferencial de cada temperamento. O pessoal, que a gente chama de cavalo inteiro, né? Eles são líderes naturais, têm uma grande ambição e são orientados para resultados. Então olha só, o quanto que essa pessoa tem potencial. Ela tem pontos muito fortes para entrega e tem um potencial diferenciado para quem quer trabalhar no comercial. Eles acabam se sentindo um pouco mais peixes dentro da água no comercial. Porém, eles têm uma tendência a ser impaciente, são mais competitivos, então na hora do trabalho de equipe tem que tomar esse cuidado, e propensos a ter um certo calor. Então o fogo mostra isso daqui, são pessoas que têm uma propensão a ter realmente uma explosão de emoções mais fortes como a raiva. Esse detalhe aqui é interessante porque se você é um cavalo inteiro, né, você começa a olhar esse lado seu e talvez tomar decisões racionais para controlar o seu lado emocional, buscando melhorar como profissional e como ser humano. E quando você olha para os seus pontos fortes, você acelera eles. Você, corrigindo e ajustando rota, tem uma tendência muito grande a ser um bom líder e entregar muitos bons resultados. Dando sequência, a gente vai para a pessoa que é extrovertida, mas está ligado a pessoas, que é o que nós chamamos no Botina Business do cantor sertanejo. E é fácil de pensar nisso. Olha o tanto de cantor sertanejo que tem aí, que são exemplos de carisma, que são pessoas descontraídas, boêmios, né? Que são, para o grego antigo, os sanguíneos. E os sanguíneos são as pessoas que realmente têm essa alegria, essa vida. E dentro do DISC, são pessoas de interação. Então você vê que o tipo de interação que essa pessoa proporciona está ligado ao detalhe de como que ela é. Porque são pessoas sociáveis e otimistas. Elas têm facilidade em fazer amizade e são comunicativos e animados. Logo a gente percebe aqui que o pessoal extrovertido, tanto o cantor sertanejo como o cavalo inteiro, eles têm uma tendência a parecer ser muito mais adequados ao ramo comercial, porque inicialmente eles estão mais para frente. Enquanto que um é muito forte para ser líder e muito impulsionado por resultados, o outro é muito bom em fazer amizades e muito animado, muito comunicativo, o que abre muitas portas. O cantor sertanejo é uma pessoa entusiasmada, criativa e tem boa habilidade de persuasão, que são boas características e bons pontos fortes para a área comercial. Porém, é importante perceber e lembrar que todo mundo tem seus pontos de cuidado. E no caso deles, eles podem ser um pouco desorganizados e tem uma tendência de perder um pouco o foco. Ou seja, se a meta está num lado, de repente ele pode se perder e correr para o outro lado, e aqui está o calcanhar de Aquiles desse tipo de temperamento. A pessoa tem que cuidar disso. Esses dois temperamentos são temperamentos que eles navegam em alguns pontos com facilidade por conta dos pontos fortes, mas se eles entenderem os desafios que eles têm e cuidarem desses desafios, realmente a porta do agrocomercial está muito aberta para esses dois. Continuando, e agora falando dos introvertidos,
que são aqueles que têm tendências a ficar mais no mundo deles, a pensar mais, a ter um tempo diferente para se expor, nós vamos falar do temperamento do pescador matuto. Quem é o pescador matuto? Lá para o grego antigo, eles chamavam de fleumático. É uma pessoa que no DISC está colocada como o S, de serenidade. São apaziguadores e calmos. Então é aquela pessoa que ela não é acelerada. Mas aqui a gente vai ver muito ponto positivo para o agrocomercial também. Elas têm uma personalidade equilibrada, são observadores e têm uma abordagem racional das situações. Então eu vejo essas pessoas como bons gestores quando eles conseguem chegar no ponto de equilíbrio. São pessoas confiáveis, pacientes e têm uma natureza mais estável. Agora, qual que é o grande ponto? O ponto é que elas podem parecer indiferentes e passivas a certas situações. Então são pessoas que têm que se acelerar. O detalhe de quem é um pescador matuto, e é só você pensar no pescador, aquele cara que está pescando ali, calma, não, vamos pescar, depois a gente vê isso. Ele tem que acelerar. Se ele consegue colocar um ritmo mais forte na vida dele, colocar uma rotina, se policiar para trabalhar esse tipo esse lado mesmo mais passivo, ele tem uma tendência a ter muitas pessoas próximas a ele. Eu tenho um grande amigo que tem esse temperamento e que ele me ajudou muito na vida, porque enquanto eu não queria ir para determinadas situações, quem puxava era ele. E é uma pessoa que todo mundo quer estar junto. Então o pescador matuto, às vezes ele fica com uma dúvida se ele é capaz, ele tem esse pé atrás porque ele se segura para ir, mas se a pessoa controla isso e ela desenvolve esse tipo de característica, trazendo também uma inspiração de repente nos outros dois temperamentos, ela realmente tem uma tendência muito grande a voar no agrocomercial. Por isso que eu digo que todo temperamento tem potencial para se destacar na área comercial. E por fim, o último temperamento, que é o peão desconfiado. A gente já pensa em um peãozão desconfiado. É um cara que é pé atrás mesmo, é um cara que, sistemático, cara bruto, brusco. Pro antigo, lá pro grego antigo, pro Hipócrates, o pai da medicina, e pro Galeno, que depois deu continuidade aos estudos dele, esse temperamento era chamado de melancólico. E a gente vai ver os detalhes que a melancolia está aqui. E no DISC, ele é colocado como cumprimento. Ele é um cara que cumpre, é um bom executor. Olha só, a gente já começa a perceber que, por mais que a gente perceba os detalhes no próprio nome melancólico, parece, um cara melancólico vai falar de comércio, vai falar de negociação, vai falar de vendas, mas ele é um bom executor. E aqui a gente começa a conhecer esse temperamento. Eles são muito pensativos e sensíveis no sentido de que, por mais que a gente olhe para o gráfico e pense que as tensões de prioridade estão ligadas a tarefas e a pessoas, e o peão desconfiado está do lado de tarefas, ele, por incrível que pareça, é uma pessoa que tem uma emoção muito forte. Então, ele é afetado nesse sentido, até porque ele tem uma tendência de ser perfeccionista, detalhista, e é muito profundo em suas emoções. É uma pessoa também que é muito boa em criatividade, ela é imaginativa, ela consegue trazer condições e situações diferentes para o negócio. E esse ponto dá uma vantagem de potencial para ela no mundo corporativo, porque ela se adapta. Ela tem um ponto a se tratar, que é esse ponto da melancolia, mas essa visão única de mundo, para um time é muito importante, porque ela vai trazer coisas que o resto do time não traz, que podem, em algumas vezes, controladamente, ser coisas boas, e também tem que se tomar cuidado para não trazer coisa fora da caixa. E é normal isso acontecer. Uma pessoa que tem esse perfil, ela vai estar sempre trazendo coisas criativas. Uma hora ela acerta, uma hora é canelada. São pessoas que elas têm realmente uma propensão à tristeza. Então, nesse mundo que a gente vive hoje, se você tem esse temperamento, é importante você tratar da sua ansiedade, porque esse pensar demais no futuro, esse jogo de perfeccionismo, pode trazer para você um peso muito grande, e não é ali que você tem que jogar. O grande segredo do peão desconfiado é deixar um pouco o peso cair, carregar o que for necessário. Se privar de perfeccionismo, entregar o bom para só depois entregar o ótimo. Começar o jogo, dar o primeiro passo. E isso é muito pesado para esse perfil, para esse temperamento. E ele
é uma pessoa que pode exagerar nas suas análises. Então, para um futuro, quando você for experiente, você vai ter análises muito boas. Mas agora que você está começando, se perdoe um pouco em relação a isso. Detalhes, o que é importante para você entender de temperamento e por que eu trouxe isso no que você deve saber. Porque você deve se conhecer para justamente tratar os pontos de desafios que você tem como profissional, levando para o mínimo necessário para uma boa entrega e turbinar aquilo que vai te diferenciar do mercado. Esse é o grande detalhe. Um outro momento que você tem que trazer para a sua vida é o momento de estudar tudo isso daqui, não só o seu temperamento, porque seus clientes, seus pares, seus gerentes, seus liderados vão ter um desses temperamentos. E normalmente tem temperamento que não se dá um com o outro. E é importante você saber como lidar com outra pessoa, porque quando você quer se conectar, você quer ter uma boa primeira impressão, você quer fazer uma boa primeira visita que abre portas, você é o garçom, você está servindo. E nesse sentido, se você toma o cuidado de chegar na outra pessoa do jeito que ela recebe melhor, ela vai ter uma boa primeira impressão de você e as portas vão se abrir. Então, aqui a gente teve esse panorama do que você deve saber para ser uma boa pessoa, um bom profissional no agrocomercial. Na sequência, vamos falar sobre quebra-gelo. E aí o quebra-gelo, vamos pensar o seguinte, é uma estratégia que você quer construir para ter uma boa primeira impressão. E a primeira impressão é a que fica. E é muito difícil reverter. Não é impossível. Mas o ideal é que você construa realmente uma boa primeira impressão. Mas Giovanni, eu vou conseguir isso toda vez? Não. Mas lembre-se que a gente está falando de momentos ímpares na sua vida. Nós não somos robôs. Nós vamos dar canelada. Mas conforme você for ficando experiente, você vai começando a trazer isso mais para a sua vida. Só que nas interações importantes, você vai agir de forma racional. E aqui a gente vai trazer uma estratégia para você trabalhar a primeira impressão naqueles clientes-chave, no seu futuro gestor, num colega de trabalho importante, enfim, você quer impressionar um liderado seu, vamos chegar lá, vamos fazer uma boa primeira impressão. E uma estratégia, um passo a passo, é legal para você se diferenciar. Primeiro ponto, a abordagem. A abordagem, a gente coloca como um detalhe interessante a palavra mimetiza. Você tem que mimetizar. O que é mimetizar? É você se tornar parte do ambiente, você espelhar, você não é um simples imitar, é você fluir ali dentro do cenário. E esse é um ponto importante. Um primeiro passo, quando você chega em um determinado grupo, você tem que entender como que é aquele grupo. O grupo é brincalhão? Cara, se solta, fica mais relaxado, faz uma brincadeira, entra no clima. O grupo é mais sério, mais objetivo, fica sério, dê opiniões sérias, traga pontos mais objetivos. Flua e se una com o ambiente. É o básico de você pensar assim, se você pega um copo de água e enche ele com água, a água torna e toma a forma do copo. Se você pega essa mesma água e joga dentro de um prato, ela toma a forma do prato. Então você vai ter esse equilíbrio e essa capacidade de se adaptar ao cenário que você está enxergando. E é importante você enxergar isso rápido, tá? Você não pode chegar lá e demorar muito para entender que a turma ali é mais séria ou que a turma ali é mais brincalhona. Você tem que realmente construir isso de forma equilibrada e rápida. Um segundo ponto, que acontece um pouco que junto, tá? Não existe uma coisa separada. Você está sempre ali mimetizando enquanto está fazendo esse quebra-gelo, mas está ouvindo. E uma escuta ativa. Pensa num jogo de ping-pong, você não fica só ouvindo calado, você faz uma devolução, você provoca, você faz uma pergunta, você responde uma pergunta, você responde sua própria pergunta dando uma opinião. É um detalhe de jogo, é uma tipo de situação que você faz justamente para produzir na outra pessoa essa sensação de equilíbrio, essa sensação de participação. Você está ali junto, trabalhando com a pessoa. Você não pode entrar mudo e sair calado de forma alguma. Então, esse é o ponto de eu sou introvertido, dentro de mim tem que ter uma voz falando. Converse. Giovanni, você precisa falar. Faça suas perguntas. Giovanni, você está falando demais. Se eu for extrovertido, eu tenho que estar falando para mim. Deixa os outros falarem também. Deixa o pessoal brilhar. Então, aqui está nesse lugar para trazer equilíbrio. Terceiro ponto, eu chamo de bifurcar. O que é bifurcar? É trazer opções.
é construir cenários. Meu amigo, de onde você é? Ah, eu sou da cidade tal. Porra, cara, que coincidência, eu conheço lá. Eu conheço fulano de tal e um dia eu fui lá e fui em tal lugar. Você conhece essa pessoa? Você já foi nesse lugar? Pronto, você já jogou duas opções. A pessoa, nunca conheci, nunca vi essa pessoa e nunca fui nesse lugar. Interessante, mas e aonde que você foi lá? Quem que você conhece lá? Vamos ver se a gente conhece alguém em comum. Você vai começando a trazer opções, você vai criar uma ramificação para produzir uma conversa que ela tem perguntas que fazem com que a outra pessoa se solte. E nesse bifurcar você vai estar sempre trazendo racionalmente questões que buscam ser neutras, para não parecer uma entrevista, e em alguns pontos umas pitadas de tempero para você trazer para o negócio informações importantes, perguntas importantes. Como um quarto ponto, assim que você já mimetizou, você já colocou a coisa mais à vontade, você já ouviu bastante, você já perguntou, fez perguntas abertas, ali você sente mais à vontade para poder fazer uma pequena apresentação. E lembre-se, é uma primeira interação e você quer se colocar num grau a mais com um gatilho mental da autoridade. É o gatilho mental que vai trazer importância para você, como profissional, como pessoa. E aqui você pode ter uma história que faça isso, que ela seja técnica, que ela seja de mercado, que ela seja algo que faça com que as pessoas que estão ali ouçam rapidamente uma palavra sua, que é preparada, que tem começo, meio e fim, que tem uma estrutura por trás e que cria realmente um senso de, nossa, essa pessoa sabe do que ela está falando. Isso é bom para o seu negócio e é bom para a sua primeira impressão. Feito isso, você vai apoiar, você vai conectar, porque a partir do ponto que você faz uma conexão, você faz essa bifurcação e você apresenta, vai vir uma resposta, é natural. E quando a pessoa traz essa resposta, ela fala, realmente, isso que você está falando eu já vi, ou esse cenário de mercado, uma outra pessoa falou para mim. Você apoia, você traz para o jogo uma conexão, porque todo mundo quer se sentir apoiado. Quando você faz isso com outro ser humano, você se conecta. A partir do ponto que você fez sua história e parou e deixou o outro falar, e ele comenta coisas sobre essa história, a sua reação deve ser de concordar. Quando, lógico, você está ali, não é concordar com tudo também, a gente vai ter que ser bem criterioso nisso. Se você vê algo muito estranho na conversa, não é simplesmente concordar. Pode ser que você pergunte sobre o entendimento disso ou nesse primeiro momento deixe quieto. Agora, quando é uma frase, é uma posição que é interessante, sendo genuíno com você mesmo, não traindo seus princípios e valores, você conecta com a pessoa dando esse apoio, concordando, comentando, elogiando, e ali a relação se torna algo interessante. Feito isso, feito esse quebra-gelo, feito essa abordagem, pé na estrada, porque você tem, como profissional, que visitar muitas pessoas durante o dia. Você tem uma agenda para cumprir, você tem uma rota para fazer. E essa estratégia é justamente para você matar todos os pontos de forma objetiva, interessante, produtiva, anotado ou memorizado, e bola para o próximo para repetir, repetir, repetir e repetir esse tipo de cenário, esse tipo de situação. Sumarizando, então, passos interessantes, vou colocar aqui alguns pontos. Na primeira visita é muito interessante que você esteja com alguém que já conhece ou tem bom relacionamento com o cliente ou com a pessoa que você está se conectando pela primeira vez. Isso vai abrir porta, vai gerar um gatilho mental de afeição mais rápido, porque se ela já gosta dessa pessoa e se você é amigo do amigo dele ou dela, então a porta se abre mais rápido. Isso é muito bom. Adote uma postura realmente de amigo de longa data. Chegue com a sua mente visualizando uma conversa com alguém como se você já conhecesse. É o faça como se você fosse, porque isso gera uma postura, vamos dizer assim, um gesticular e uma forma de falar que traz contato. Então, um sorriso no rosto, ter essa gentileza, essa genuidade, de forma sutil e alegre. Você também não pode exagerar, senão fica parecendo que você é meio louco, né? E aí não é isso que a gente quer. Como um terceiro ponto, quando a gente pensa assim, Giovanni, eu não tenho alguém para me apresentar, eu cheguei novo na área, cara, não tem ninguém, estou desesperado, o que eu faço? Calma, você pode muito bem, como uma outra opção, pegar um contato telefônico da pessoa, respira fundo,
constrói um texto, constrói uma forma de abordagem interessante, pensando nos pontos que a gente já falou, tenta um contato telefônico, liga para a pessoa e pensa para você mesmo, você está aqui como um garçom, você veio para entregar algo interessante para essa pessoa, para servir ela, você acredita nisso, você está com um bom propósito, então não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Com isso em mente, ligando para a pessoa, se ela atende, você tem um checklist de como se apresentar, você já produziu um roteiro de apresentação, de autoapresentação. Se a pessoa falou, você faz sua autoapresentação e busca uma agenda para um encontro pessoal. Caso isso não aconteça, a pessoa não atendeu, você não se desespere. Construa um texto interessante e manda no WhatsApp. E manda texto inicialmente. Por quê? Se você não encontrou com a pessoa, o áudio pode ser muito ruim, nem todo mundo gosta de apertar o botão e ler um áudio, essa pessoa pode estar numa reunião, ela não pode ouvir, e o texto é prático, ela pega, lê, acabou, tá feito. A partir do ponto que você começa a conversar com a pessoa, você percebe se ela gosta de áudios ou não. E aí você pode se sentir à vontade para mandar alguns áudios mixando com o texto. Não fica só em áudio também, porque tem coisas que é bom você mandar em texto, por conta, em alguns momentos é áudio para pôr entonação, para pôr tom de voz, pôr emoção, em outros para dar neutralidade é texto. Então, esse é um outro modelo para você se aproximar de um cliente, caso você não tenha alguém para abrir a porta para você. Utilize as suas histórias de apoio. A gente falou que você vai ter que criar elas. E aqui é a carta na manga. Você tem uma história, você não usou ela ainda, ela é o seu coringa. Você está conversando com a pessoa, de repente você vê que vai acontecer aquele silêncio constrangedor. Você puxa da manga uma história legal. Senhor Giovanni, que bom que a gente teve essa oportunidade de se encontrar. Eu não sei se o senhor viu no mercado, está acontecendo tal posicionamento, enfim, mundial, ou precificação, alguma coisa. Ou se não for de mercado, você puxa uma história técnica. Olha, senhor Giovanni, que bom que eu pude encontrar com o senhor hoje. Eu não quero entrar em detalhes mais profundos de produto nem nada, mas eu gostaria muito de comunicar ao senhor que nós hoje estamos com um lançamento de produto que ele vai revolucionar, ou talvez você não goste de usar essas palavras, que ele realmente vai trazer algo diferente para a fazenda, para proteger o potencial produtivo da sua lavoura e da lavoura de muitos outros agricultores da região. Porque a gente entende que no mercado a doença X ou a praga Y está começando a se mostrar difícil no controle. E a gente quer realmente trazer algo diferente, que agregue no dia a dia do agricultor, que traga praticidade, que traga retorno sobre investimento. E é esse o nosso objetivo, falar para o senhor que quando o senhor tiver uma disponibilidade de tempo, a gente pode fazer uma visita numa área, ou eu posso vir abordar o produto com mais detalhes, mais a fundo, mas a gente tem esse tipo de opção hoje no mercado. E aí você sente cliente, às vezes ele fala, não, beleza, um outro dia a gente fala, ou se ali aparecer a oportunidade, você também consegue entrar. Por isso das cartas na manga. Você não pode sair jogando tudo que você tem e de repente você fica desarmado. Tem alguma coisa e a história é o melhor jeito de ter, tá? Você não vai fazer um sumário, ponto, 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 ponto. Você vai contar uma história que ela tem começo, meio e fim, ela conta um porquê daquilo, ela conta como que aquilo é feito e o que aquilo entrega, tá bom? Ok, por fim, aproveite para confirmar informações. Essa interação, ela é um momento legal para você capturar, confirmar o tamanho da área desse cliente, quanto que ele planta de determinadas culturas e fazer de forma natural, porque você não quer exagerar na quantidade. Essa aqui não é a hora de fazer captura de informações, é simplesmente um momento de fazer quebra-gelo, é um momento de uma primeira visita. Mas você está no jogo, você está ali, não custa nada você puxar algumas informações, tentar confirmar o que você já sabe pelas suas pesquisas prévias e o que gerou curiosidade. Às vezes na pesquisa prévia você não conseguiu achar um determinado tipo de informação e você ali tem a oportunidade de pegar uma informaçãozinha a mais. Você não vai ficar igual um detetive pegando um monte de coisas, mas você já vai pegar em quantidade interessante, de pouco em pouco, alguma coisa que pode te ajudar no seu dia a dia, tá bom? Para fechar tudo, vamos falar sobre a questão da ansiedade. Driblar a ansiedade é algo importante, principalmente para aqueles que estão começando, aqueles que ainda não conseguiram encontrar o seu jogo, que estão um pouco nervosos, que é natural, independente do seu temperamento. Alguns escondem melhor que outros, mas todo mundo fica ansioso e esse é um ponto que você precisa trabalhar. E como é que você trabalha? Aqui a gente fala que você precisa fortalecer a sua mentalidade, cultivando uma semente importante que se chama confiança. E qual que é o ponto da confiança? Bom,
confiança, ele é um mix. Por que eu digo um mix? Porque a confiança, e como a gente já falou um pouco mais cedo na nossa aula, o ser humano ele é um ser emocional. Todos os disparos são emocionais. O nosso lado racional é que controla essa emoção ou que produz um anticorpo para a gente ter uma atitude mais positiva frente a uma emoção muito forte. Então, a emoção e a razão vão estar ali disputando espaço dentro da sua mente. E é uma resposta fisiológica. A gente tem que ter essa consciência de que quando bate ali a adrenalina, é fisiológico. Caiu uma questão química na sua corrente sanguínea e isso aconteceu. O agir, o que você pode fazer também racionalmente para controlar essa emoção, pode te diferenciar. Como que você vai se preparar, como que você vai analisar o que está acontecendo, porque a emoção, a confiança, ela está conectada a coisas que aconteceram no seu passado. Você precisa tratar isso de alguma forma. As pessoas que estão equilibradas, elas lá vêm tratando há um bom tempo de coisas que abalam a confiança delas. Elas entendem os temperamentos que existem na mesa, sabendo qual que é o temperamento próprio e qual é o temperamento do outro para também não pisar no calo de ninguém. E isso está relacionado com esse entendimento que a gente falou, desse conhecimento que a gente traz de fora, que é a relação com temperamentos. Primeiro ponto, ser autoconfiante. O que eu digo em relação a ser autoconfiante? Você precisa realmente desenvolver capacidades. E esse desenvolver capacidades, ele está conectado ao fato de que se você estiver bem, leve, conhecimentos vão entrar de forma mais rápida e assertiva na sua mente. Você vai conseguir memorizar melhor. Você pode também, justamente, ser mais efetivo no reforço dos seus valores. O que eu digo em reforço do seu valor? Você vai ser provocado em alguns momentos a fazer coisas que você não está muito afim. E de repente, se você não tiver esse pensamento, se você não tiver feito esse treino mental, a sua resposta emocional pode ser desfavorável para você. Você pode responder com muita raiva, você pode fazer o que você não quer. E ali é um ponto criterioso para a sua autoconfiança. Sendo exposto a esse tipo de situação, você pode realmente ser educado na resposta do não, você pode trabalhar um reforço de seus valores, explicando como que você quer fazer uma determinada situação como uma opção. Olha, sim, eu não faço, porém, eu não estou julgando nada, mas já pensou em fazer dessa seguinte forma? Tenha esse treino mental para ser autoconfiante, para pensar esse tipo de situação na sua vida. Porque é balancear, é mensurar, é justamente buscar uma situação onde você não vai ser nem arrogante nem defensivo. E isso é difícil no começo, porque é muito mais fácil a gente ou largar a mão para tudo e desistir e murchar, o que é horrível para você como pessoa e como profissional, ou virar um bicho e ser agressivo. Então, quando a gente olha para isso, existem 4 pontos que acontecem naturalmente quando a gente fala de autoconfiança: medo, ansiedade, insegurança e culpa. Todos estão em algum lugar travando você na sua autoconfiança. O medo ele pode ser moldado e deve ser moldado a seu favor. É aquela questão de que quem não tem medo morre afogado. Mas você também não pode ter medo de tudo. O medo tem que ser aquele disparo de adrenalina, uma dose certa para você se sentir alerta, você se sentir preparado, você entender que está entrando num território onde você precisa pensar para tomar as atitudes. Você não vai deixar a emoção correr solta. E isso demanda muito treino, demanda conhecimento, autoconhecimento. Você vai tratar suas limitações com atenção, para você não se sentir ansioso, porque a ansiedade é você viver no futuro. Para isso não acontecer, você vai buscar tratar essas limitações de forma a entender pontos que ainda estão por vir, mas que tem que ser plantado no hoje, é no agora. É agora que você investe na sua carreira, é agora que você treina, é agora que você se prepara, não no dia que chegou. Então não fique tão ansioso, controle essa emoção. Viva com autenticidade. Não tente mimetizar o temperamento, você vai mimetizar a situação. Então você tem o seu temperamento. Quando você chega numa abordagem, você mimetiza aquele cenário para se misturar. Mas você logo vai mostrando quem você é, porque quando você entregou uma boa primeira impressão, a pessoa gosta de você. E aí não tem importância você ser um pouco mais calado, um pouco mais falador, aí você destrava. E isso é interessante. Mas o que você não pode é, eu sou introvertido, eu tento parecer extrovertido. Eu sei contar piada, eu vou ficar calado porque eu acho que é inadequado, ou eu não sei contar piada, eu vou tentar contar piada. Não é isso.
É você realmente ser genuíno na forma como você é como ser humano, que tudo vai dar certo. E por fim, isole a autopunição e o vitimismo. Realmente, a gente pode cair nessa tentação de se cobrar demais, brigar consigo mesmo, e isso traz algo muito pesado para a sua vida. Não é fácil, é uma jornada longa, é uma jornada de autoanálise, é uma jornada que eu estou nela também, como todos os outros. O cara pode ter 80 anos que ele está nela ainda, ninguém veio aqui como Cristo e vai assim tão rápido. É um negócio que você está realmente para se preparar e para trabalhar a sua mente. E aí é onde você destrava a autoconfiança. Junto com isso, porque as coisas não são isoladas, agora eu passei da primeira fase e vou para a segunda fase. Você tem que pensar na produção de confiança em terceiro. Não adianta nada você ser autoconfiante, mas talvez o outro não percebeu isso em você, ou o outro não confia em você. E isso é normal também. Existe um tempo, existe um modelo, existe coisas para destravar isso. Mesma situação, mesmo cenário, você vai produzir isso no outro conforme as coisas vão acontecendo. Mas você tem que ter essa preocupação. E outra, a preocupação não significa que você vai ser leve, vai passar pano. Ah, Giovanni, para produzir confiança no terceiro, então eu vou deixar ele fazer o que quer. Ou eu vou deixar ele subir em cima de mim. Não. Você vai produzir um tipo de cenário e ações que demonstram que você está ali pelo time, que está ali pelo seu cliente, que está ali para outra pessoa. Porque produzir confiança em terceiros demanda realmente produzir uma primeira impressão boa. Mas quando você faz de tudo para produzir uma primeira impressão boa e você percebe que isso não aconteceu, você tem que realmente trabalhar o que está acontecendo. Qual é o cenário como um todo? Porque você tem que olhar para o imaginário dessa terceira pessoa. O que tem ali? Existe algum conflito ali. Existem pontos do quebra-cabeça que você ainda não está enxergando no cenário. E ali você vai começar a jogar com as suas cartas. De repente, você chegou e existe um concorrente. De repente, você chegou, mas aquela pessoa queria seu lugar, sua posição. Então, vai existir alguma coisa que está subjetiva na situação. Nesse sentido, você vai precisar de ações e de palavras precisas para qualificar, para expressar e destravar as pessoas. Conte suas histórias, construa histórias de superação, mostre para a pessoa que você está ali para agregar, que, pô, infelizmente, cara, eu peguei sua vaga, sim, eu peguei essa vaga que você gostaria muito, mas eu te ajudo numa vaga futura. Então, eu não estou aqui para competir, eu estou aqui para jogar junto o jogo. E isso é muito legal. E, no último ponto de confiança, é importante você lembrar o seguinte: entender de temperamentos e fazer leituras não é só para você confiar em você mesmo e para você gerar no terceiro confiança. É para você ler o terceiro. Porque se você identificar no terceiro que ele não é uma pessoa confiável, busque uma alternativa. Não deixe essa pessoa produzir algo ruim em você ou te atrapalhar no seu dia a dia. Se você percebe que essa outra pessoa não é confiável, o ideal é você já buscar uma rota de fuga. Você mudar de empresa, você mudar de time, você achar um lugar para trabalhar. E quando você percebe pessoas que você pode confiar, agarre-se nelas, porque ali você vai ter um porto seguro, você vai ter uma pessoa para cuidar da sua retaguarda, vamos dizer assim. Então, atenção à sua intuição. Você tem que perceber ali para não ser uma pessoa que caia numa armadilha. Controle a emoção, é fundamental para tomar as decisões. Não é sempre fácil. Vamos dizer que você consiga em 7 de 10. 3 vezes vai dar errado, enfim, somos humanos. Mas tente buscar isso para a sua vida, que com certeza, conforme você vai adquirindo experiência, vai crescendo, você vai aprendendo a controlar e vai acertando mais e errando menos. Então busque questionar, questione, mantenha contato com as tribos diferentes, não se isole, traga padrinhos para o seu jogo, apadrinhe pessoas no seu dia a dia, nos times. Seja uma pessoa do grupo, seja uma pessoa disposta, ativa, faça amigos e influencie eles de forma positiva, tá bom? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muitas pessoas acham que não são pro agrocomercial e elas podem ser os futuros líderes desse segmento. Muitas pessoas acham que estão naturalmente prontas e elas podem melhorar muito mais, se tornando
presidentes de companhias, diretores, porque trabalharam cedo naquilo que vai diferenciar a carreira delas. Eu espero que você se torne um monstro do agro. A minha vontade e a minha intenção está colocada nisso para te ajudar nessa jornada. E é por isso também que eu convido você a participar de todas as redes sociais do Butina Business. Se inscreva no YouTube, participe e comente no Instagram, esteja com a gente também no TikTok e no meu caso pessoal, no Giovanni Araújo no LinkedIn, que é a rede social profissional. É basicamente o nosso currículo, onde a gente também faz um contato profissional. Tamo junto? Então, agradeço você ter assistido até aqui. Fique com Deus, grande abraço e tchau, obrigado!